Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite, o programa que leva até você os assuntos do momento, para que você fique sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece em nosso estado, na nossa região. Gazeta Entrevista é um oferecimento especial da Acrebir, distribuidora Ambev para todo o estado, que também distribui o Guaraná Antártica. Está aí no seu vídeo, Guaraná Antártica presente nos momentos mais bacanas de alegria da nossa vida. Guaraná Antártica, o sabor do Brasil, distribuído no Acre pela Acrebir. Estou batendo um papo com o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloísio Mercadante. Ministro, o senhor tem ressaltado em diversas falas da importância de mecanismos de apoio à tecnologia para a inclusão social. Que mecanismos são esses, ministro? Olha, nós estaremos lançando com a presidenta Dilma, espero que aí até o final do mês, no máximo começo de junho, por exemplo, vou dar um exemplo bem sensível. Nós temos esse programa que a presidenta vai lançar para atender as pessoas com deficiência. Nós estimamos pelo IBGE 24 milhões de pessoas com algum nível de deficiência. Alguns com deficiência muito grave e outras deficiências mais leves. E nós temos uma população da terceira idade que também começa a ter deficiências ao longo da vida. Perde a visão, a audição, locomoção. Então nós pesquisamos junto com 10 países todos os equipamentos que existem no mundo para apoiar as pessoas com deficiência. Desde uma simples muleta até um computador para, por exemplo, a pessoa que tem problema de visão. Hoje você tem computador para cego, você tem celular para cego que usa método Braille, e você tem para quem tem problema de audição, enfim, você tem as coisas mais, eu vi carros assim, impressionantes, que a pessoa fica totalmente independente com a cadeira de roda, entra dentro do carro, dirige, sai com a cadeira de roda, não precisa de ninguém para apoiar. É evidente que isso é um produto muito caro, mas tem produtos muito simples. Então nós vamos lançar esse catálogo na internet, todo mundo vai poder acessar e ver tudo que tem, e vamos lançar uma linha de financiamento da FINEP para a indústria que quiser se instalar no Brasil e produzir no Brasil essas tecnologias, esses produtos, e vamos lançar uma linha de financiamento para a população de baixa renda. Porque o pobre, por exemplo, que tem um filho com deficiência, ele não sai de casa, ele não vira produtivo. Vou dar um exemplo para você, lá em Brasília. Não? O STJ e o Supremo precisavam digitalizar todos os seus processos. Então, o Supremo Tribunal de Justiça tinha processo, tudo que é jeito, tudo que é vara, criminal, comercial, tributário, fiscal, enfim. Para digitalizar e botar na internet, para poder melhorar a eficiência, começou a contratar pessoas com deficiência de audição, surdos. E a produtividade é 3 vezes maior que o cidadão comum, para digitalização. Olha só. Ele não conversa, ele não se distrai, ele se concentra, é altamente produtivo. Então, nós precisamos, o Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos na crise de 29, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que é considerado o maior estadista da história americana, era paraplégico. Ficou paraplégico e dirigiu os Estados Unidos nos momentos mais difíceis da sua história. Verdade. Você pega um Steve Wonder, era cego. Né? Dizem até que o Beethoven era surdo. E, no entanto, são pessoas que deram contribuições imensas aos seus países, à sua sociedade. Nós precisamos despertar essa população. Aí o problema da mobilidade, do emprego apoiado e da tecnologia assistiva, que é o que chama essa tecnologia, e nós queremos criar um centro nacional de referência para desenvolvimento dessas tecnologias no Brasil. Então esse é um programa onde a tecnologia ajuda a população. Da mesma forma, por exemplo, o Banco do Brasil deu um prêmio, ganhou em primeiro lugar a criação de pirarucu em pequenos igarapés. Como criar pirarucu em pequenos igarapés. Então é uma tecnologia que viabiliza para o pequeno produtor do interior da Amazônia, desenvolver a cultura do pirarucu e poder colocar isso, abastecer o mercado. Tudo é uma isso é tecnologia pesquisa. Aplicada. Isso tudo é pesquisa, é ciência, é inteligência aplicada. A FINEP, por exemplo, realiza várias premiações para premiar, justamente para laurear aquele que tem projetos interessantes, que pesquisa, um inventor no Brasil. Ministro, uma coisa interessante, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou o requerimento do deputado Cibá Machado, que pede uma audiência pública com o ministro da Educação, Fernando Haddad, para discutir justamente as ações voltadas para a formulação de mestres e doutores. Isso é um assunto que justamente vem ao encontro disso que nós falamos agora, a criação de mecanismos para o fomento de cursos de doutorado, de mestrado nas universidades. Alain, quando nós chegamos, em 1987, o Brasil tinha 5 mil mestres e doutores, formava 5 mil mestres e doutores por ano, em 87.
hoje está formando 50 mil. É um salto extraordinário. E mais importante, nós tínhamos 43 campi universitários, universidades espalhadas pelo Brasil, federais. Hoje nós temos 240 campos universitários. O que foi possível fazer? A região amazônica tinha só 19 cursos de doutorado. Formava 340 doutores. Hoje, 8 anos depois do governo Lula, nós temos 40 cursos de doutorado e estamos formando 1.490 doutores por ano. É um salto muito grande. Porém, toda a região amazônica tem 3.500 doutores. É menos do que a Universidade de São Paulo, uma única universidade no estado de São Paulo. Então, nós precisamos continuar esse esforço na região norte, de dar mais estímulo a mestres e doutores, de fomentar a pesquisa e a formação dessa inteligência que é fundamental para a economia da região, para a pesquisa, para o desenvolvimento regional. Então, fortalecer a Universidade Federal do Acre, criar novos cursos de mestrado e doutorado. Nós, por exemplo, o CNPq, que é uma instituição do nosso ministério, tem dado muita bolsa de estudo e estamos aumentando as bolsas de estudo para os doutores ficarem aqui, para os mestres ficarem aqui, dando aula aqui, se desenvolvendo aqui. E o governo Dilma, a presidenta, ela está determinada a fazer um grande programa de bolsa de estudo no exterior nas 100 melhores universidades do mundo, especialmente nas engenharias, que tem um grande déficit no Brasil hoje. Então, nós temos 1.300 bolsas, nós vamos para 75 mil em 3 anos. Nós vamos colocar 75 terão ido para o exterior. Então, todas as universidades serão convidadas, que seus melhores alunos possam passar, por exemplo, a Bolsa Sanduíche, 1 ano no exterior, nas melhores universidades do mundo. Tem que estudar língua, já estou chamando a atenção, você já vai estudar inglês, vai estudar alemão, vai estudar espanhol. O governo do Acre, olhando para a educação, já está dando inglês e espanhol básico, então estude língua para você ir para as melhores universidades. Nós já fechamos, na última visita do presidente da Alemanha, 1.000 bolsas de estudo em engenharia, já o ano que vem para a Alemanha. 1.000 bolsas de estudo. E vamos abrir isso para algumas outras áreas da ciência. Então, se prepare e estude, você tem chance de ter uma bolsa de estudo integral. Nós pagamos a passagem, a estadia, o seguro, para que esses jovens possam ir para as melhores universidades do mundo. Jovens da universidade em geral. Pode ser graduação pública ou privada? Pública ou privada, graduação, mestrado e doutorado. Olha só. Nós vamos ter um processo oportunidade de seleção. da vida. É uma oportunidade que muda a história da pessoa. Quer dizer, uma grande chance de voltar dominando uma língua, estabelecendo relações, vendo o mundo, se motivando para estudar, para a gente dar um salto na nossa ciência. A inscrição é pelo próprio site do Ministério? Vai ser apresentado isso depois direitinho, através do MEC, do MCT, o CNPq, a CAPES. Vamos apresentar isso, a presidente vai fazer um lançamento público detalhado sobre todos os procedimentos, que tipo de bolsa que tem, quais são as áreas, como é que se inscreve. Vagas. Nós já chamamos os reitores todos para conversar, para que eles mobilizem os seus alunos, porque nós vamos colocar isso como uma grande prioridade do país. Ministro, o senhor, como bom economista que é, sabe muito bem que a sociedade brasileira anda preocupada com o avanço da inflação. O IPCA, registrado agora em abril, atingiu 6,51%, acima do teto da meta inflacionária. A inflação preocupa o governo Dilma? Não, como eu disse lá atrás, quer dizer, em 7 meses, o preço dos alimentos, das commodities, do petróleo, subiu 45% no mundo, houve um pico, só que esses preços já começaram a cair no mundo inteiro e também no Brasil. Então a safra agrícola está entrando, e os preços dos alimentos já estão caindo fortemente. Combustível, por exemplo, citei o etanol, estava R$ 1,70, está R$ 1,00 o litro, está caindo fortemente. Então a nossa expectativa, nós vamos terminar o ano com a inflação dentro do limite da banda, que é 6,5%. Ou seja, é 4,5% a meta, mais 2 menos 2. E por que tem banda? Exatamente para absorver esses choques de preço. Então nós estamos bastante seguros. Houve uma pequena desaceleração da economia, tinha que haver, o Brasil não tem como crescer no ritmo que estava crescendo. Vou te dar um exemplo, né? Por exemplo, as pessoas reclamam, inclusive eu que voo todo dia, hoje mesmo vou voar, dos aeroportos como estão, né? Outro dia uma senhora falou para mim, beija, mercadante. Eu falei, mas o que a senhora? Não, isso aqui está parecendo uma rodoviária. De fato, o aeroporto está parecendo uma rodoviária. Por quê? 11 milhões de brasileiros voaram de avião ano passado. 7 milhões nunca tinham entrado no avião. E gostaram e que vão continuar voando. Quer dizer, você tem uma ascensão social por serviços, uma demanda muito grande, e o Brasil precisa investir em infraestrutura. Nós ficamos 20 anos sem crescer, sem investir. Inclusive a infraestrutura... Portos, aeroportos, estradas, energia. Preocupa, inclusive, para a Copa do Mundo, né, o governo está abrindo a concessão
para que empresas privadas possam administrar os serviços, para agilizar o investimento, porque o tamanho da capacidade que nós precisamos fazer é muito grande. Nós vamos ter a Copa, nós vamos ter a Olimpíada, é uma grande vitrine para o Brasil se apresentar ao mundo, uma grande oportunidade para a gente mostrar o que nós temos de melhor, e é decisivo que a gente acelere esses investimentos. Ministro, agora falando um pouco de política. Em agosto de 2009, o senhor, como líder do PT no Senado, anunciou que renunciaria ao cargo se o seu partido permanecesse com aquela ideia de arquivar a abertura de investigação pelo Conselho de Ética contra o presidente da Casa, então, e hoje o presidente continua presidente José Sarney. O senhor se arrepende de ter anunciado sua renúncia à época? Não, Alain, isso aí é um episódio que eu já esclareci na época e depois daquilo. Eu realmente fiquei, não só, acho que toda a nossa bancada, meu candidato à presidência do Senado era o senador Tião Viana, nós perdemos a eleição para um aliado, que era o PMDB. O PT não tinha como governar o Brasil sem aliança. O PFL naquela época tinha 27 senadores quando eu cheguei no Senado, hoje tem 4. Foi um dos partidos que mais perdeu representantes no Congresso PSDB, inteiro. na última legislatura, tinha 15, hoje tem 10. Então mudou completamente a correlação de força. Naquela época a gente dependia, o PT tinha 8, o PFL tinha 27. Então a correlação de força era muito difícil. E a governabilidade dependia da aliança com o PMDB. E o presidente Lula me chamou, falou, você não pode sair da liderança, você tem que continuar a liderança da bancada, é fundamental para o nosso projeto de governo. Você sabe a dificuldade que nós temos no Senado, a gente não consegue aprovar as leis, nós temos uma obstrução e um ataque sistemático da oposição, isso é imprescindível para o nosso projeto. Eu sei que você não gostou do que aconteceu, você tem o direito de manifestar sua insatisfação, mas eu peço a você que fique. Eu falei, presidente, me peça por escrito, para que todo mundo saiba que o senhor falou e pediu que eu ficasse, porque é só nessa condição que eu tenho condições de ficar. Eu estou muito contrariado com o que aconteceu, não gostei nada do que nós estamos fazendo, mas eu entendo as suas razões de governo, razões de Estado. E eu, mais uma vez, me sacrificarei em nome do nosso projeto. Falei, não, eu fico e passarei o constrangimento de receber uma pergunta como a sua, como essa. Mas acho que eu fiz o melhor para o Brasil. Acho que o governo Lula foi um grande governo para o Brasil. A nossa situação no Senado era muito difícil. Eu brincava que era o seguinte, quando a notícia era muito boa, era o Lula. Se a notícia era boa, era o ministro. Agora, se a notícia vai dar problema, o Mercadante explica. Eu passei 8 anos assim, junto com o Cibaco, o Tião Viana. Agora não, Jorge Viana vai viver um outro ciclo. De anunciar coisas boas, como já fez como governador, que a nossa correlação de força é outra. A vitória que nós tivemos na eleição foi uma coisa estrondosa no Senado, né? O presidente Lula é o presidente com maior popularidade da história do Brasil, terminou o mandato assim. O presidente Dilma tem 2 terços de popularidade, o Brasil tem estabilidade, crescimento, democracia, respeito internacional, crescimento, bate recorde de emprego. Acho que tudo isso nós conseguimos construir com muita luta, com muito sacrifício, com muita dor. Não foi fácil, mas eu acho que o Brasil que a gente está deixando para o futuro é um belo país, uma grande perspectiva histórica, e eu me sinto muito honrado de fazer parte desse projeto. Ministro, muito obrigado pela sua vinda ao programa. Eu bati um papo em 3 blocos com o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. Prazer imenso, ministro. Volte sempre. Obrigado, prazer imenso. Paramos aqui. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.